Artigo 13. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se assegurem condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Parágrafo 1º. O refúgio de vida silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2º. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do refúgio de vida silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Artigo 14. Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação. Inciso 1. Área de proteção ambiental. Inciso 2. Área de relevante interesse ecológico. Inciso 3. Floresta nacional. Inciso 4. Reserva extrativista. Inciso 5. Reserva de fauna. Inciso 6. Reserva de desenvolvimento sustentável. Inciso 7. Reserva particular do patrimônio natural. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Parágrafo 1º. A área de proteção ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de proteção ambiental. Parágrafo 3º. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão pré-estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. Parágrafo 4º. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. Parágrafo 5. A área de proteção ambiental disporá de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Artigo 16. A área de relevante interesse ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana,
com características naturais extraordinárias, o que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Parágrafo 1º. A área de relevante interesse ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico. Artigo 17. A floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Parágrafo 1º. A floresta nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. Nas florestas nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade. Parágrafo 3º. A visitação pública é permitida condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. Parágrafo 4º. A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, as condições e restrições por este estabelecidas e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 5º. A Floresta Nacional disporá de um conselho consultivo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. Parágrafo 6º. A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou município, será denominada respectivamente Floresta Estadual e Floresta Municipal. Artigo 18. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Parágrafo 1º. A reserva extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme o disposto no artigo 23 desta lei, em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. A reserva extrativista será gerida por um conselho deliberativo presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Parágrafo 3º. A visitação pública é permitida desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano de manejo da área. Parágrafo 4º. A pesquisa científica
é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e as normas previstas em regulamento. Parágrafo 5. O plano de manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. Parágrafo 6. São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. Parágrafo 7. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis, em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista, conforme o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade.